E aí galera, tudo bem? Vamos junto? Vamos desvendar os mistérios do mundo? Vamos geografar? Dá uma olhada no cenário, irmão. Meu Deus, que esse negócio está evoluindo. Mas olha o Vardy. Vem comigo, não dorme não. Então eu falei pra você que o imigrante é o cara que vem de fora pra cá. Imigrante é o cara que vai daqui pra fora, não é? Então imigrante é o cara que sai. Professor, quem que é o cara que vai daqui pra fora? Galera, você tem dois tipos de trabalhadores em especial que vão daqui para fora. O cara que é mão de obra braçal e o cara que é fuga de cérebros. Quem é mão de obra braçal, que vai muito para fora? Manicure, pedreiro. O estado de Minas Gerais forneceu nos anos 80 muito construtor, pedreiro, entre nós, para os Estados Unidos, tá? Quando a economia estava pulsante norte-americana. Manicure, pedreiro, cozinheiro, não é? São pessoas que têm o seu grau de especialidade, sim, só que não é considerado fuga de cérebros, tudo bem? São considerados mão de obra braçal. Manobrista, então foi muito para Japão nos anos 80, para Europa nos anos 80 e Estados Unidos, né? Estados Unidos da América. Então, eram os principais redutos. Os imigrantes japoneses, os descendentes em especial, buscavam muito isso daí. Agora, o mais curioso está aqui, ó. Quem é o fuga de cérebros? No nosso imaginário, quem que é? Procede, é o arquiteto, é o engenheiro civil, tem muito, professor, né? Tem muitos lugares que você tem, por exemplo, empresas de grande porte que são da construção civil, tanto do Brasil quanto de Portugal. Então precisa de professor porque vai montar um colégio, então precisa de professor para ir para lá. Eu mesmo já tive propostas para ir para trabalhar fora como fuga de cérebros, né? Para trabalhar em construtora. Então isso daí era muito comum quando as grandes construtoras brasileiras, antes desse boom na economia que nós tivemos em 2013, então elas participavam de construção fora do Brasil. E acabava levando o brasileiro, que por sua vez levava a família, que por sua vez tinha que ir professor para dar aula para essa molecada. Então isso era meio comum. Agora, o que mais chamou a atenção nos últimos vestibulares sobre fuga de cérebros, pasme, jogador de futebol. Jogador de futebol é fuga de cérebro. O cara nem sabe que ele tem cérebro, né? Às vezes não sabe nem assinar o nome dele. Vai colocar a impressão digital. Mas o cidadão, ele sabe física mais como ninguém. O cérebro dele calcula a velocidade dos movimentos dentro do campo de futebol. Ele consegue colocar a força exata no pé. Ele chuta a bola para parar na frente do atacante. Esse cara é migrante cerebral, entendeu? Ele vai daqui para ter sucesso lá fora, tá? São exemplos de migrações que são chamados de emigrantes. E claro, né? Vai o cara que vai fazer intercâmbio, vai o cidadão que vai estudar, vai fazer faculdade fora. Nós tivemos há pouco tempo atrás o chamado Universidade Sem Fronteiras, foi muito aluno daqui para fora, né? Tivemos um programa voltado para formação profissional técnica de engenheiros em especial para fora do Brasil, então isso daí era muito comum. Tá, legal, bacana. Bom, já entendemos o que é. Legal. E quem é o imigrante? Quem é o migrante interno? É o cara que migra dentro do Brasil internamente. Então, o cara que migra dentro do Brasil, ele tem N motivos para migrar para dentro do Brasil. O motivo mais comum está relacionado à busca por melhores qualidades de vida. A gente não passa por guerra. O Brasil, ele respira um Estado democrático de direito. Então, você tem a liberdade de ir e vir, né? Sem ter nenhum tipo de monitoramento. Então, o cara vai buscar emprego em São Paulo, o cara vai buscar emprego numa fazenda, o cidadão vai buscar emprego numa área rural. Então é o mais comum. Epidemias e pandemias, como está acontecendo agora, a gente vai observar que esses números a partir do ano que vem vão apresentar talvez aí de uma forma até mais significativa, tá? Mas o terceiro item que eu gosto de citar para vocês é a questão de secas e enchentes. O Brasil sofre muito com isso, no sertão nordestino com seca, na região amazônica quando tem fenômeno laninha, por exemplo, transborda o oeste da Amazônia. Então muita gente migra de Rondônia, Acre, acaba migrando para áreas mais seguras. Às vezes voltam, às vezes não voltam, tá? Quais são as migrações internas mais conhecidas? Quais são as migrações internas que nós mais temos referência, tá? Quais são as migrações internas que nós mais temos referência? Relacionado a quê? Quais são as mais comuns, aquela que a gente tem maior conhecimento? O êxodo rural é a mais tradicional, tá? Então o êxodo rural vinha a definição lá do 6º ano, lembra? É a migração que o cara faz do campo em direção à cidade, tá? Legal, bacana. Entendi, professor. Por que o cara saiu do campo para a cidade?
Por quê? Existem 3 fatores. A maioria do que eu já escutei de alguns colegas profissionais de outros colégios, eles citam às vezes um só, mas na verdade são 3 fatores. O primeiro deles, a industrialização na década de 30 com Getúlio Vargas. Porque a partir do momento que começa a industrialização, aumenta em algumas cidades a oferta de emprego no campo secundário, no setor secundário da economia, que é a indústria, tá? Ah, professor, mas a indústria não gerou desemprego? Galera, então, ela acaba gerando muito desemprego no primeiro momento lá no campo, porque a partir do momento que eu começo a Revolução Industrial, eu pego um trator e levo ele para a área rural. Quando eu levo o trator para a área rural, quantas pessoas um trator, uma colheitadeira, uma plantadeira substitui? Entendeu? Quantas pessoas uma plantadeira, uma colheitadeira substitui? Então, para e pensa nisso. Então, primeiro, a industrialização na década de 30 com Getúlio Vargas, associado à mecanização agrícola, tira o cara do campo para a cidade. O cara não sai porque ele quer, ele sai porque ele ele é expulso. Ele é expulso, ele perde o emprego. O terceiro fator que eu quase não vejo o pessoal citar, e é muito importante, a Unicamp já cobrou, a FUVEST já cobrou, a Unesp, o Enem já cobrou, e eu quase não vejo as pessoas citarem. Sabe qual é o terceiro motivo que o cara sai da cidade, do campo em direção à cidade? É o fato que o cara não é dono da terra. Ele não tem vínculo com a terra, ele é empregado. No Brasil, eu tive concentração de terras em mãos de poucos desde o início do processo de colonização, lembra disso? Então, como a terra está concentrada em mãos de poucos, tradicionalmente essa pessoa, ela não consegue se ficar estabelecido ali. Ele perde o emprego, ele é expulso do campo, ele tem que ir para a cidade. Década de 30 e década de 40. Aí o fluxo começa a aumentar. Década de 50 o troço explode de gente em relação à cidade frente ao campo. Só para você ter uma noção, em 1940 o Brasil tinha 80% da população morando na área rural e 20% na área urbana. Em 2010, 80% da população brasileira mora na área urbana e 20% na área rural. E aí vem aquele questionamento: será que a cidade conseguiu acompanhar e agregar valor e qualidade para esse trabalhador rural que veio para o campo? Que hoje já deve ter falecido alguns, porque lá da década de 40, mas que ficaram os filhos, que ficaram os netos. Será que a cidade acompanhou? Quais são as consequências diretas do êxodo rural? Quais são as consequências mais pertinentes para o êxodo rural? As consequências mais pertinentes estão aqui, ó. Crescimento anômalo, acelerado das cidades, inchaço do setor terciário, subemprego e desemprego, é automático. O desemprego ele vem porque a cidade não consegue comportar todo mundo, ela não consegue gerar emprego para todo mundo. Concorda? Associado a isso eu vou ter o quê? Favelização, mendicância, pobreza, fome, miséria, violência, lixo, resíduo, trânsito caótico. A cidade não se planeja para um fluxo grande de pessoas que vão estar circulando em cima dela. Então você passa a ter um monte de problemas urbanos. Olha para cá, olha para cá. O vestibular cobra demais isso daqui. A gente vai ver ainda a urbanização. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Isso é somente uma parte da apostila 4, tá? Mas eu estou dizendo para você que os problemas urbanos hoje, muitos estão elencados, estão ligados a quê? Estão ligados ao êxodo rural intenso que nós tivemos na década de 40. Professor, o êxodo rural ainda é intenso? Não, ele foi intenso até 1993, não é mais, tá? Não é mais, beleza? Observação, a ausência do Estado com cultura, transporte, educação, saneamento, saúde e entretenimento acaba agravando a condição social dessa parte da população. Estava fazendo um questionamento, né? Estava conversando com alguns colegas. Na atual condição do Brasil, a gente vai ter mais gente falida do que falecida, sinceramente. Mas o que eu penso é um coronavírus perdendo o controle e atingindo a população de baixíssima renda. Tenta imaginar o impacto social disso, porque ele não se alimenta direito, ele não tem acesso à educação direito, ele não tem acesso à água potável direito. No Brasil, um país que tem a segunda maior concentração de água doce do mundo, você não tem todo mundo com água potável na região norte do Brasil. Então tenta imaginar o quão caótico isso daí poderia ser, né? Porque parte dessa população ainda vive sobre uma miséria extrema e isso é reflexo de um êxodo rural intenso, tá? Tá, legal, professor, entendi. Olha o quadro da Tarsila, operários, ó o Brasil. O Brasil é isso, é uma miscelânea de gente, é negro, índio, japonês, alemão, italiano, que vai com o outro, que vai cafuso, que vira, vira um fuá da bexiga. É nossa sala de aula, não é? É um liquidificador étnico, como eu gosto de chamar. O quadro da Tarsila retrata bem isso, né?
Olha o mapa do Brasil sobre as migrações internas. Perceba que há um fluxo muito grande de nordestino para o sudeste e um fluxo grande já de gente do sudeste para o nordeste. Ué, professor, tem paulista indo para o nordeste? Não, mamífero. É o nordestino que percebeu que o nordeste está crescendo nos últimos anos e ele está fazendo a chamada migração de retorno. Quando você ouvir falar no vestibular sobre migração de retorno, é a migração do nordestino que estava no sudeste, está voltando para o seu estado de origem, porque seu estado começou a agregar valor, começou a despontar no cenário econômico nacional nos últimos anos, entendeu? Migração de retorno. E as outras? O pessoal vai buscar garimpo, vai buscar desenvolvimento urbano industrial em regiões mais inóspitas, como a região norte, a região centro-oeste. Aqui tem um grande número de setas, tá vendo? Para Brasília, né? Foram os nordestinos e nortistas, os chamados candangos, que vieram trabalhar em Brasília. Então tudo isso tem uma explicação econômica, tá? Vamos olhar o restante aqui. Segundo tipo de migração, importantíssima, migração pendular. A primeira é êxodo rural. A segunda, migração de retorno. É o nordestino que está no sudeste, está voltando para o nordeste. A terceira, migração pendular, é a do vai e vem. O cara tem que ir todos os dias, ele sair de uma área rural para uma área urbana e voltar no final da tarde, ou sair de um município para o outro. Mas quem que faz isso aqui em Campo Grande? Tem uma aluna nossa aqui do 2º ano que mora em Terenos. É ou não é? Eu só não lembro o nome dela agora, mas ela mora em Terenos, tudo aqui no 2º A. Ela vem todos os dias de Terenos para Campo Grande, ela faz migração pendular. Entendeu? Feita por estudantes e trabalhadores. O cara mora em Brasília. Como que é o nome das cidades em volta de Brasília? 2 segundos. Não sabe, né? Sabe nem que comeu no café da manhã, não é? Como que é o nome das cidades em volta? Isso, cidades satélites, não é? Só que na migração pendular é chamada de cidade dormitório. O cara vai para dormir. Sacou? Aí ele volta para trabalhar em Brasília, se é que alguém trabalha naquele lugar. Aí ele vai para dormir. Entendeu? Ele faz isso todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana. Isso é migração pendular. Em volta de Curitiba, em volta de Porto Alegre, em volta de Florianópolis, em volta de São Paulo, em volta do Rio de Janeiro. Você tem isso daí, tá? Migração pendular ou diária, feita por estudante ou trabalhador. Transumância é a migração temporária, chamada também de sazonal, mas ela é motivada mais por efeitos naturais. Então, uma enchente transbordou o rio. Você não vai ficar esperando o rio te arrastar. Você vai sair de lá e vai para um lugar mais seguro. Geralmente um abrigo público, alguma coisa assim. Quando o rio abaixou, você volta para o seu lugar de origem. Sacou? Tá? Aí eu tenho a interregional, que é feita dentro da própria região, né? Entre regiões. O êxodo urbano. Professor, quem que é o cara que sai da cidade e vai para o campo? O campo não é mais campo. O campo é agrário, o campo é rural, o campo é mecanizado, o campo tem toda a infraestrutura. O campo consegue adequar-se hoje ao cara voltar para ele. Você está entendendo? É teu pai com aquele discurso, eu vou para a chácara para respirar um ar puro, lembra? Aí quer levar você, senhorita, você não tem namorada, depressiva, né? Tem que ir para cá e leva a apostila para dar uma enganada no pai na rede, não faz bosta nenhuma na chácara, não é? Essa é clássica. E quer levar uma amiga sua para ficar no velório também, na chácara, tá? Mas esse do urbano é o cara que está indo voltando para a chácara, está indo morar na fazenda, né? Porque o campo volta a oferecer estrutura. Você vê, você gosta da sua fazenda? Você gosta porque tem TV a cabo, tem ar-condicionado, tem caminha limpinha. Agora, se é aquela fazendola crua, você não vai. É que hoje as fazendas se modernizaram, se tecnificaram. E elas hoje acabam atraindo a atenção de pessoas que estão voltando. Professor, mas que profissão seria essa, sem ser meu pai que é dono? Galera, abriu um monte de pesqueiro, ecoturismo, então precisa de cozinheiro, camareiro, camareira, piloteiro de barco, entendeu? Tá? Eu não posso falar outras profissões que às vezes o campo existe, porque teu pai pode estar escutando essa aula. Por isso que eu não vou falar nada, senão aí vai ficar feio para minha pessoa. Mas pensa que são só essas profissões, tá bom? Beleza? Você tem um monte de gente que na área rural precisa de emprego, trabalho. Vem comigo, dorme não. Ó, estrutura adequada para fixação humana. O campo volta a agregar valor. Pesqueiro, então, eu sou de Aquidauana. O rio Aquidauana começou a escoar aqui, filho. O que tem pesqueiro que vai daqui a Aquidauana é absurdo. Por quê? Porque o campo volta a agregar valor, volta a gerar emprego, tá? Estamos acabando aqui, né? Não, na verdade, acabamos ali nessa parte. Desculpa, voltou o slide lá. Tá bom? Valeu? Bacana? Tamo junto?